É justo contrariar o mercado para promover o desenvolvimento local? O caso de Cabo Verde. Todas as regiões de um país têm o direito de se desenvolver. Quem tem o dever de desviar o capital próprio para proporcionar isso? Cabo Verde é um país constituído por 10 ilhas, sendo 9 habitadas. Há no país muita reclamação concernente ao fato de algumas ilhas estarem a se desenvolver, enquanto outras estão ficando para trás. Na verdade, a população da ilha, que já era mais populosa antes da independência, aumentou tanto que passou a ser mais de metade da população do país. É a Ilha de Santiago. Algumas ilhas viram a população diminuir. São ilhas cuja atividade mais importante era a agricultura ou a pecuária, à exceção da Ilha de Santiago. A Ilha de São Vicente, sendo uma ilha essencialmente urbana, viu a população aumentar, mas não como a Ilha de Santiago. Essa ilha foi no passado um importante ponto de abastecimento de navios movidos a carvão. Essa sua importância fez com que se desenvolvesse bem mais que as outras. Perdeu a sua importância devido à substituição do carvão pelo óleo diesel como combustível dos navios, mas continuou por muito tempo sendo a mais desenvolvida do arquipélago. Veio a perder a sua importância nacional a favor da Ilha de Santiago. Muita gente dessa ilha reclama que a ilha se desenvolveu pouco desde a independência, em 1975, comparado com a Ilha de Santiago. Dizem que os governos só investem em Santiago em detrimento das outras ilhas. Em algumas outras ilhas também há forte reclamação desse crescimento desproporcional de Santiago. Há uma luta nessas ilhas para evitar que os recursos fiquem centralizados em Santiago e, em particular, na cidade da Praia, capital do país e maior centro urbano. Essa luta é liderada por deputados eleitos por essas regiões no Parlamento Nacional e por presidentes de câmaras, que correspondem a prefeitos de municípios no Brasil. A população dessas ilhas está sensibilizada por essa causa e cobra isso de quem governa o país, e obtém alguns ganhos. Um exemplo emblemático foi conseguir que se construísse um aeroporto internacional em São Vicente, uma vez que se construiu um em Santiago. Qual o problema com essa luta? Quem ditou que Santiago desenvolvesse mais que as outras ilhas foi o mercado, não foram os governos. Há um ramo da economia que trata deste assunto, a economia urbana e regional. Ela prevê o que acontece quando um país com baixa taxa de urbanização vê a população a emigrar para as cidades. Nesse caso, a localidade mais populosa da região mais populosa se torna a maior cidade e o maior centro econômico do país. Isso se deve ao equilíbrio entre dois fatores. O primeiro é a distância e a diferença cultural entre a cidade para onde um camponês emigra e a sua localidade de origem. É vantajoso para ele que esse fator seja o mínimo. O segundo fator são as oportunidades que uma cidade oferece quando comparado com outras. Isso geralmente aumenta com o tamanho da cidade. Interessa para o camponês que elas sejam o máximo possível. Os nordestinos nunca teriam imigrado para o Sudeste se Salvador fosse como São Paulo. O mercado também dita onde o empresário vai preferencialmente investir. A distância entre o que ele produz e os seus clientes é um custo para ele. Interessa-lhe que esse custo seja o mínimo. Esse custo vai ser o mínimo se abrir a sua empresa lá onde há mais clientes. Tentar contrariar o mercado com o objetivo de descentralizar o capital, além de ser algo condenado ao fracasso, prejudica a todos. As pessoas colocam o seu capital lá onde têm mais lucro. Se tem mais lucro, quer dizer que o país se desenvolve mais e há mais oportunidades para todos. Diz-se, as outras ilhas também têm direito de se desenvolver. Mas todo o direito vem associado a um dever. Quem é que tem o dever de desviar parte do seu capital para promover esse desenvolvimento? Esse capital não é do governo. Ele sai de bolsos dos indivíduos. As pessoas de algumas ilhas se mobilizam para fazer com que o máximo de capital seja para ali desviado. Os políticos incitam a população, promovendo a ideia de que Santiago se desenvolveu à custa deles. Um inimigo externo é bom para angariar apoio interno. Qualquer um que quer ser eleito para governar o país tem que contar com o voto vindo dessas ilhas. Na prática, o que é que acontece? Vou usar um exemplo real. Antes, só havia um aeroporto internacional em Cabo Verde, situado na Ilha do Sal.
Isso porque, sendo a ilha bastante plana, era bem mais rentável fazer essa infraestrutura ali. Houve o projeto de se construir um outro aeroporto internacional em Santiago. A ilha tem 235 mil habitantes. A maior parte dos utentes dos aeroportos estão nessa ilha. A construção nessa ilha significava que o custo de transportar os passageiros da Ilha do Sal para a ilha de destino diminuía muito. Houve logo um levantamento para que se construísse também um em São Vicente, já que tinham também direito. A população dessa ilha é só de 67 mil habitantes. Isso não interessava ao governo, já que o retorno era bem menor que no caso de Santiago. O governo não quer esbanjar dinheiro nessa obra, mas precisa dos votos das pessoas de São Vicente. Além disso, há outras ilhas cujas pessoas formam uma espécie de unidade regional com São Vicente. Nomeadamente, as ilhas de Santo Antão, São Nicolau e Sal. Nas restantes ilhas, essa cultura de lutar a favor de uma região dentro de um país não existe. Assim, o governo tem que gastar milhões numa infraestrutura com o único objetivo de se eleger. Essa fatura será paga mais tarde, mas a primeira prioridade de qualquer governo é assegurar o poder. Isso que eu dei foi apenas um exemplo. Há muitos mais. Do ponto de vista libertário, isso é um exemplo que mostra que, mesmo numa democracia, o capital centralizado no Estado e não no indivíduo é desvantajoso mesmo se o governante quiser ser honesto. Simplesmente ele não é eleito. No livre mercado, o mais eficiente vence. Todos saem a ganhar. Quando é o Estado que decide para onde vai os recursos, o mais agressivo vence. É um jogo de soma zero.